Olá, pessoal! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Aline Barros e a gente vai recomeçar agora a resolução das questões da prova de ginecologia e obstetrícia, tá? Vamos primeiro para a questão 11. Qual o ponto de referência da apresentação cefálica defletida de primeiro grau? Então, gente, a questãozinha de estática fetal bastante frequente nas provas do país inteiro, tá certo? O que é que a gente precisa saber? Dentro do assunto de estática fetal, a gente sabe que a atitude vai ser a relação das partes do feto com ele mesmo. Então, são os movimentos que o feto vai fazer em relação ao corpo dele mesmo, tá certo? Quando a gente estuda atitude, a gente precisa estudar principalmente dentro da apresentação cefálica. O que é que o bebezinho que vai nascer em apresentação cefálica, ele faz de movimento em relação ao próprio corpo dele, tá? E aí a gente vê principalmente em relação ao eixo antero-posterior. Qual é a atitude mais comum que ele faz? É a de flexão. Ele bota o queixinho dele, ó, aqui para baixo. Então ele flete a cabeça dele para frente, tá certo, gente? Quando ele flete a cabeça dele para frente, o que é que ele apresenta a pelve da mãe? Vejam aqui nessa figura. Ele vai apresentar aqui, ó, a fontanela posterior, tá certo? Ele vai apresentar a lambda, que a gente vai usar como ponto de referência o occipital, tá bom, gente? Quando ele faz a deflexão de primeiro grau, acompanhe comigo aqui. Ele estava fletido e fez uma deflexão de primeiro grau. Então, antes ele apresentava a fontanela posterior, agora ele apresenta a fontanela anterior. Então, a ponto de referência da gente aqui vai ser o bregma, tá certo? Quando ele deflete mais um pouco, então ele já sobe mais a cabeça aqui, ele faz uma deflexão de segundo grau. Quando ele faz a deflexão de segundo grau, ele apresenta a fronte, ó, do jeito que esse bebezinho tá. Ele levanta e apresenta a fronte, a pelve da mãe, tá? Quando ele apresenta a fronte, a gente diz que o ponto de referência dele é o naso, já é aqui, ó, a fronte pertinho do nariz, tá? Quando ele faz deflexão de terceiro grau, ele joga a cabeça, ó, lá para trás. Então, é aquele bebezinho que nasce com a apresentação de face, tá certo, gente? Na apresentação de face, a gente diz que o ponto de referência dele é o mento. Tá bom, gente? Tem que saber disso e tem que saber o prognóstico. Melhor prognóstico, flexão, tá certo? É o mais comum dentro da obstetrícia, geralmente é o de melhor prognóstico, nesse caso não é diferente. E o pior? O pior é a deflexão de segundo grau, gente. Por quê? Porque o diâmetro que ele vai apresentar à pelve da mãe é grande, tá certo? Então é menor a possibilidade dele passar. Então é o pior prognóstico para o parto vaginal, tá? Era isso que a questão perguntava. O ponto de referência da apresentação cefálica defletida de primeiro grau. Então vamos lá. Se ele está fletido, é a lambda. Se ele deflete em primeiro grau, bregma. Se ele deflete em segundo grau, naso. E terceiro grau, mento. Tá certo, gente? Ele perguntou pra gente de primeiro grau, nossa resposta, bregma, sem muita confusão, tá? Questãozinha fácil. Questão 12. Dona Maria, de 65 anos, gesta 4/3, aborto 1, 3 partos vaginais, procura o seu consultório referindo sensação de bola na vagina há cerca de 3 anos. Ao exame ginecológico, você utiliza o sistema POPQ para estadiamento do prolapso genital, achando os seguintes dados. E a própria questão já trouxe para a gente todos os dados que a gente precisava para calcular o POPQ dessa paciente, tá certo, gente? Diante dessas informações, você determina que o estadiamento do prolapso e o comprimento do colo uterino são respectivamente. Então, ele quer que você estadie e ele quer que você diga o comprimento do colo uterino. Vamos fazer uma revisãozinha rápida sobre POPQ? O POPQ, gente, é uma quantificação, um sistema de quantificação que a gente faz para avaliar e conseguir estadiar o prolapso de órgãos pélvicos. O que é que ele faz? Ele define pontos de referência que a gente vê no exame especular da paciente e utiliza esses pontos de referência de acordo com o local, a distância que ele está em relação ao ímen. Que pontos de referência são esses? São esses 9, gente. É exatamente tudo que aparece naquele joguinho da velha, tá certo? A gente precisa saber de todos eles para responder as questões? Não precisa, gente. A gente precisa saber, ó, desses 5 daqui que eu marquei para vocês, tá certo? Esses 5 que formam um Czinho, ele vai representar tudo que a gente precisa saber para poder responder qualquer questão de POPQ, tá? Que pontos são esses? O BA é o ponto de maior prolapso da parede anterior. É esse que fica aqui, ó. Isso aqui, imagina a gente vendo, fazendo o exame especular da paciente. Ele é esse ponto que fica aqui marcadinho, o ponto de referência que a gente vai usar da parede anterior. O BP é o ponto de referência que a gente vai usar na parede posterior. Ele é o ponto de maior prolapso da parede posterior.
O C vai ser o colo, que está aqui marcadinho. O D é o fundo de saco de Douglas, por isso o D a gente vai lembrar como fundo de saco de Douglas, que é lá em cima. E o comprimento vaginal total, que é o CVT, que é toda essa distância até o fundo de saco de Douglas, tá? O que é que a gente faz para quantificar no POPQ? A gente vai considerar aqui que o ímen é o nosso ponto zero. E tudo que está acima do ímen, ou seja, para dentro da vagina, a gente vai considerar na numeração em centímetros negativa. Então, se ela é um -1, ele é 1 centímetro acima para dentro do ímen. Se ele é um +3, ele é 3 centímetros para fora do ímen. Tá certo, gente? Tem que ter isso na cabeça. E como a gente faz para medir o colo dessas pacientes, gente? Como essa questão pediu. O colo, se a gente olhar aqui por essa figura, a gente vai ver que o tamanho do colo é exatamente a distância entre o C, que é onde começa o colo, até o D, que é lá o fundo de saco de Douglas, tá certo? Então, o colo vai ser a diferença de tamanho entre o D e o C, tá certo? Se esse colo tiver mais do que 4 centímetros, a gente vai dizer que essa paciente tem uma hipertrofia de colo, tá bom, gente? Isso é um valor fixo. E como é que a gente faz para estadiar essas pacientes? A gente vai ter 5 estádios, estádio 0, 1, 2, 3 e 4. Cada estádio representa uma gravidade que tem esse prolapso, tá? No estádio 0, a gente não tem prolapso nenhum. Como é que a gente faz para saber que a paciente não tem prolapso nenhum? Principalmente olhar o A e o P, que é a parede anterior e posterior. Eles devem estar pelo menos a 3 centímetros do ímen, então eles são até -3, tá certo? O estádio 1, o ponto de maior prolapso vai estar ali bem pertinho do ímen, sendo que ele não chega até 1 centímetro, ele está antes de 1 centímetro do ímen, então ele é menor do que -1, tá certo? Ele é, por exemplo, um -2. O estádio 2, o ponto de maior prolapso está entre -1 e +1. O que é que isso significa? O ponto de maior prolapso no estádio 2, ele está liberando o ímen ou 1 centímetro antes, ou 1 centímetro depois, ou o próprio zero, tá? No estádio 3, o ponto de maior prolapso está além de 1 centímetro para fora do ímen, então ele é mais do que +1, mas não ocorre eversão total, porque a eversão total a gente diz que já é estádio 4. A eversão total, tudo que deveria estar para dentro da vagina está para fora. Então ela pode ser desde o CVT total, do comprimento vaginal total para fora, ou até menos do que 2 centímetros. A gente dá esse intervalozinho. Até um CVT -2 a gente também considera como eversão total, tá bom? O que é que a gente precisa saber? Precisa decorar tudo isso? Não precisa, gente. A gente não precisa saber todos esses detalhes daqui. O que é que a gente precisa saber? Que o estádio 2 é de -1 até +1, a liberando no ímen. O estádio 4 vai até o CVT -2, ele é pelo menos um CVT -2. E se tiver menos do que o estádio 2, a gente vai dizer que se tiver prolapso é o estádio 1. E se tiver mais do que o 2 e menos do que o 4, é o 3. Então a gente só precisa realmente decorar o 2 e o 4, tá certo, gente? E lembrar que o colo é a distância entre o C e o D, tá bom? Essa diferença é o tamanho do colo. Então, vamos ver nessa paciente especificamente aqui. Ele deu a parede anterior, que é sempre essa linha de cima, a parede posterior, que é sempre a linha de baixo, tá? Então, em relação à parede anterior, ele deu uma classificação de 0, gente. 0 é entre -1, 0 e +1. Então, é o quê? Estádio 2, tá certo? Então, em relação à parede anterior, essa paciente tem o estádio 2. E a parede posterior, o BP? O BP está em -3, gente. -3 é o normal, então ela não tem prolapso de parede posterior, tá certo? Vamos lembrar aqui pela regrinha? Eu coloquei uma colinha aqui para a gente poder passar para o caso dessa paciente. Ela tem um CVT de 10, que já está aqui marcadinho. O estádio 2, que vai de -1 até +1, é o da parede anterior dela, tá certo? Em relação à parede apical, a gente tem que ver o C, tá bom? E o C é -8, então não tem prolapso de parede apical, o C está lá em cima, bem negativo. E o colo dessa paciente é quanto? É D, que é 10, menos o C, que é 8. Então, o colo dessa paciente mede 2 centímetros. Ela não tem hipertrofia de colo, que seria maior do que 4. Lembra que eu disse, né? Se na parede anterior ela está no estádio 2, na parede posterior ela não tem prolapso, na parede apical ela não tem prolapso, gente, prevalece o maior prolapso que a gente achou, que é o da parede anterior, que foi o estádio 2. Então, por isso, a nossa resposta fica a letra D.
A parede de maior prolapso é a anterior, que tem o estádio 2, e o colo dela mede 2 centímetros, tá certo, gente? É como eu sempre digo, POPQ é uma questão impossível para quem nunca parou para estudar. É impossível saber disso, tá certo? Ninguém lida com isso no dia a dia. Porém, se a gente tiver um pouquinho de paciência, treinar um pouco as questões de POPQ, você sai respondendo qualquer questão de POPQ que pode cair em qualquer prova, desde as mais difíceis, como essa questão, que era uma questão difícil de POPQ, tá bom? Vamos para a questão 13. Mulher de 47 anos, gesta 3 para 3C0, retorna à unidade básica de saúde para checar exame de ultrassonografia pélvica solicitado em consulta de rotina há 2 meses atrás. Ela nega qualquer sintoma. Ela tem ciclos menstruais regulares, com volume de sangramento normal, então sem queixas, né? Antecedente pessoal, ela fez uma laqueadura após o parto do último filho, o exame ginecológico dela, o útero está discretamente aumentado ao toque vaginal, indolor à mobilização. Então, realmente é uma paciente sem queixas, né? A ultrassonografia pélvica, ela tem o útero antevertido com volume de 200 centímetros cúbicos, o normal é de 90 a 120, então ela tem o útero aumentado de tamanho, apresentando 2 nódulos intramurais compatíveis com mioma, um de 2 por 2 centímetros e o outro 1,8 por 2,3 centímetros. Os ovários delas foram visualizados e não tem nenhuma alteração, ela não tem ascite. Ele pergunta pra gente a conduta. Gente, isso é um quadro clínico enorme para dizer o quê? Uma paciente que não vai mais gestar, porque ela já tem laqueadura, e completamente assintomática, ela não tem sangramento, o ciclo menstrual dela é completamente normal, sem sangramento excessivo, é regular, ela não sente dor, ela não tem sintoma nenhum e ela tem miomas, gente. O que é que a gente faz com uma paciente assintomática de mioma? Vamos relembrar? O mioma é a forma de tumor benigno da mulher, genital da mulher, mais comum. Até 1/3 das mulheres pode ter mioma, gente. E a grande maioria delas é completamente assintomática, como essa paciente da questão da gente, tá? Vamos relembrar o tratamento do mioma? Isso aqui é de uma forma bem geral, tá, gente? Sem aprofundar. Se essa paciente for sintomática, a gente divide ela em 2 grupos. Em geral, sintoma a gente considera o sangramento uterino anormal, tá? Então, se esse sangramento uterino anormal for leve, a gente vai só acompanhar essa paciente. Em alguns casos, a gente pode fazer um tratamento clínico, como começar um anticoncepcional oral para ela, para poder regularizar o ciclo, diminuir o sangramento, tá certo? Isso para um sangramento leve. Se ela tem um sangramento intenso, a gente vai dividir de novo ela em 2 grupos, para a paciente que quer gestar e para a paciente que não quer gestar. Se ela quiser gestar ainda, a gente tem que fazer ou o tratamento clínico ou um cirúrgico que seja só miomectomia, que não comprometa a estrutura uterina como um todo, tá certo? A gente estabiliza com tratamento clínico ou então faz uma miomectomia para preservar o útero dessa paciente, já que ela quer ainda ter filho. Se ela não quer gestar, gente, e é uma paciente com sangramento uterino anormal intenso, muito incômodo, cheio de sintoma, pode tirar o útero dela, tá certo, gente? Ou a gente faz a esterectomia ou a gente faz embolização. Por que não faz embolização desses miomas numa paciente que ainda quer gestar? Porque tem risco da gente ter um comprometimento maior sanguíneo desse útero e a gente perder a utilidade dele, tá certo, gente? Então, numa paciente que a gente ainda quer, que ela ainda quer ter filho, a gente não arrisca na embolização, tá bom? Então, esterectomia ou embolização só se for um caso com muito sintoma e a paciente não deseja mais gestar, tá bom? E se essa paciente for assintomática, gente? Não tem dúvida aqui. Paciente assintomática com mioma é igual a tratamento conservador, tratamento expectante, e a gente não tem que fazer nada, nem tratamento clínico, porque ela simplesmente não tem queixa. Tá certo, gente? Então, vamos olhar as opções? Vamos começar de baixo para cima. Prescrever análogos de GNRH até desaparecimento dos miomas. Não, gente, nenhuma medicação clínica precisa ser feita, nem clínico nem cirúrgico. Muito menos um análogo de GNRH, que é uma droga cheia de efeitos colaterais, que vai fazer um bloqueio na hipófise, não vai ter liberação de LH e FSH, vai provocar uma menopausa química nessa paciente, tá certo? Se a gente usar por mais de 6 meses, aumenta o risco de osteoporose, então é cheio de efeitos colaterais sem ganho nenhum, já que a paciente não tem sintoma, tá? Letra D. Prescrever pílula anticoncepcional contínua com progestágeno isolado. Não precisa, gente. É uma paciente sem sintoma. Ela não precisa de tratamento nenhum. Letra C. Conduta expectante. Com certeza, nossa conduta, nossa resposta vai ser essa, tá bom? Paciente com mioma assintomática não precisa fazer nada. Letra B.
Prescrever acetato de medroxiprogesterona de depósito a cada 3 meses? Também não, gente, não tem indicação nenhuma de tratamento clínico, nem muito menos da letra A, esterectomia por via laparoscópica. Tá certo, gente? É uma paciente que não vai gestar, porque tem laqueadura, mas não tem motivo da gente submeter ela a uma cirurgia, já que ela não tem sintoma nenhum, tá bom? Questão 14. No ciclo menstrual, espera-se encontrar. Então, vamos dar uma recordada aqui um pouco sobre o ciclo menstrual, sobre as fases do ciclo menstrual, que é o que essa questão aborda, tá? No ciclo menstrual normal, a gente divide o ciclo hormonal, que é o ciclo ovárico, em 2 fases. A fase folicular e a fase lútea, tá certo? Na fase folicular, como o próprio nome diz, o que a gente precisa é recrutar um folículo para que esse folículo evolua e chegue a levar até a ovulação, tá? Então, o que é que a gente tem? A gente precisa promover a ovulação, então a gente vai causar um aumento de FSH aqui no começo da fase folicular. Esse aumento de FSH vai estimular o recrutamento do folículo. Esse folículo vai virar o folículo dominante, que vai ser um folículo que tem uma produção de estrogênio maior. Então, a principal consequência disso é o aumento de estrogênio que ocorre aqui. Tá certo? Esse aumento de estrogênio vai ser o principal fator a estimular o pico de LH, que ocorre aqui no finalzinho da fase folicular e que vai ser o grande indutor da ovulação, tá? O estrogênio vai causar o pico de LH que leva à ovulação, tá? Esse pico de LH, ele ocorre aqui, ó, logo antes da fase lútea, no finalzinho da fase folicular, tá? Essa fase folicular tem uma duração variável, em média de 14 dias, mas sempre que a gente tem uma paciente com um ciclo muito grande ou muito pequeno, é às custas da fase folicular, que é a fase que é mais variável, tá? E a fase lútea, que ocorre depois da ovulação, o que é que a gente vai ter aqui, gente? Ocorreu a ovulação, liberou o óvulo, o que é que sobra? O corpo lúteo. Por isso, a gente chama de fase lútea. É a fase em que prevalece o corpo lúteo, que produz quem? Progesterona. Por isso, na fase lútea, a gente vai ter um aumento aqui, ó, e depois um platô de progesterona, que é o corpo lúteo produzindo a progesterona, tá certo, gente? Se essa paciente não gestar, não ocorrer a fecundação, a progesterona no final da fase lútea cai, tá certo, gente? O que é que a gente vai ter na fase lútea? A gente tem uma duração mais constante, não é totalmente fixa essa duração, mas ela é mais constante do que a fase folicular, tá certo? Ela costuma ter realmente aí em média 14 dias e a ovulação ela ocorre, ó, 10 a 12 horas após o pico máximo do LH. É importante a gente saber disso, mas isso ainda é fase folicular, tá certo? Depois da ovulação é que a gente tem a fase lútea, tá? Isso tudo em relação à parte hormonal. E enquanto isso, no endométrio, a gente tem simultaneamente as fases endometriais, tá? O que é que acontece? A primeira metade, que corresponde à fase folicular dos ovários, a gente vai chamar de fase proliferativa, gente. Por que fase proliferativa? Porque nesse momento ocorreu a menstruação, descamou o epitélio, o endométrio, e a gente está formando novas células. A gente vai ter uma elevada atividade mitótica de formar células, tanto glandulares quanto estromais. Tá certo? Então, ela vai desde a menstruação até a ovulação. Ela corresponde à fase folicular hormonal, tá? E a fase secretora, que é a segunda fase, que está ocorrendo ao mesmo tempo da fase lútea, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a liberação de secreção por aquelas glândulas, tá? São essas secreções que vão deixar o endométrio mais compacto, mais robusto, se preparando para receber o zigoto caso haja anidação. Tá certo, gente? Grande representante hormonal aqui dessa época, a progesterona. E a fase secretora vai da ovulação até a nova menstruação. Tá certo, gente? Então, vamos ver o que é que a questão trazia pra gente, de baixo para cima. No ciclo endometrial, a fase secretora é a segunda fase, que corresponde ao período entre a menstruação e a ovulação. Aqui tá errado, né, gente? A fase secretora é depois da ovulação. É caracterizada por aumento da secreção glandular. Aqui estaria certo, mas o período em que ela ocorre está errado. Letra D. No ciclo endometrial, a fase secretora, que corresponde ao período entre a menstruação e a ovulação, errado de novo, mesmo erro, é caracterizado por elevada atividade mitótica. Errado de novo, né, gente? Elevada atividade mitótica é na fase proliferativa, como o próprio nome já diz. A gente tem uma proliferação celular, tá? Letra C.
A fase folicular de 14 dias, aí a gente está falando de ciclo ovariano, com altas concentrações de progesterona e LH. Não, gente, a progesterona está lá na segunda fase, na fase lútea, porque a progesterona vai ser estimulada por quem? Produzida por quem? Pelo corpo lúteo. Então, é fase lútea, tá certo? Letra B. Fase folicular de cerca de 14 dias, ok, em que há estrogênio em ascensão e progesterona baixa. Perfeito, gente, isso aqui tá tudo certinho. Lembra que o estrogênio vai estar aumentando na fase folicular, principalmente por estímulo do folículo dominante que foi recrutado, tá? E a progesterona tá lá embaixo, a gente não tem corpo lúteo ainda para estimular essa produção de progesterona, tá? E a letra A, fase lútea de 21 dias, a gente já para aqui, né, gente? Nenhuma fase tem em média 21 dias, não, tá? A duração média da fase lútea é 14 dias também, com LH e progesterona em altas concentrações. LH nem tanto, mas progesterona com certeza em altas concentrações. Mas essa duração realmente não deixa dúvida pra gente. Questãozinha de ciclo menstrual, com certeza é a resposta letra B, né? Questão 15 agora, gente. É uma paciente primigesta com 30 semanas de gestação, apresentando sangramento genital leve, ela está hemodinamicamente estável, o tônus uterino é normal e o batimento cardíaco fetal de 140 batimentos por minuto. Tá tudo ok para ela, né? Para ela e para o feto. A ultrassonografia observa-se um feto vivo, sem hidrópsia e uma placenta prévia total. Gente, vamos relembrar o que é placenta prévia? A gente diz que é uma placenta prévia quando ela se insere na parte inferior do útero, tá certo, gente? Ali coladinha no orifício interno do colo. A gente diz que é uma placenta normal quando ela se insere aqui, ó, ela se implanta na parte superior, no fundo uterino ou no corpo uterino, mais longe do colo. A gente chama a placenta prévia de marginal quando ela margeia o orifício interno do colo. Pode ver aqui que ela fica pegando só a beiradinha, então quando sangra, ela sangra pouquinho. Já a parcial, ela recobre parcialmente o orifício interno do colo. E a total, ela recobre totalmente o orifício interno do colo. Tá certo, gente? É facinho de lembrar porque o próprio nome já ajuda a gente. Tem que saber que na placenta prévia total, a gente tem indicação absoluta de cesárea, gente, tá certo? Esse bebezinho não vai passar por aqui, porque a placenta está na frente do colo. Ele não vai nascer por parto vaginal, a gente precisa indicar cesárea para esse bebê, tá certo, gente? Vamos continuar lendo o caso? A gestante informa que é doadora de sangue e apresenta um cartão que confirma o grupo sanguíneo O, RH negativo. Bronca pra gente, né, gente? RH negativo numa gestante acende todas as sirenes pra gente pensar em doença hemolítica perinatal, tá? A paciente não realizou pré-natal e desconhece o grupo sanguíneo, o fator RH e o paradeiro do parceiro. Ela nem sabe o tipo sanguíneo do parceiro dela e nem sabe onde ele anda. Então, a gente vai continuar sem saber, tá certo? Assinale a alternativa que relata a melhor conduta inicial. Então, gente, uma paciente que é RH negativo e tem risco do pai, o parceiro dela, ser RH positivo, a gente tem que pensar no risco de ter uma doença hemolítica perinatal. O que é que acontece? A paciente RH negativa, ela nunca entrou em contato com esse antígeno D, que é um antígeno que o bebê dela pode ter se o bebê for RH positivo, se puxar o pai. Tá certo, gente? Então, o que é que acontece? O bebezinho que tem o antígeno D, quando ela entra em contato com o sangue dele, ela estimula o sistema imunológico, esse antígeno vai estimular o sistema imunológico da mãe a produzir anticorpos. Esse anticorpo vai ser o anti-D. Tá certo, gente? Esse anti-D vai atacar as hemácias do bebê, por isso vai causar hemólise nesse bebê. Gente, ele só ataca num segundo filho, tá certo? Nessa primeira gestação, não é possível ter doença hemolítica perinatal nesse bebê. Só vai sensibilizar a mãe cria os anticorpos e na próxima gestação, no segundo, terceiro ou quarto filho dela, é que ela pode causar hemólise no bebê. Tá certo, gente? Então, vamos ver as alternativas que a gente tem aqui. Letra E, indicar cesárea, já que paciente com diagnóstico de placenta prévia total. Gente, tá certo? Tá. Qual o problema? A questão perguntou a conduta inicial, gente. A gente não vai indicar agora, nesse momento, uma cesárea para uma paciente que tem só 30 semanas de idade gestacional. Tá certo, gente? Não tem sentido, ela tá sangrando, mas ela tá estável. A gente não indica nada agora, conduta conservadora em relação à placenta prévia dela, tá? O que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber que exames a gente vai fazer em relação a essa doença hemolítica perinatal, tá?
O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um CUMBS indireto, que é o exame que a gente faz para saber se aquela paciente já foi sensibilizada ou não. Se o CUMBS indireto está negativo, significa que essa paciente não foi sensibilizada, tá? Então, a gente consegue atuar para que ela não seja sensibilizada. Se o CUMBS indireto dela der positivo, ela já foi sensibilizada, gente. Ela já teve contato com o sangue do bebê, o sistema imunológico dela já está produzindo anticorpos anti-D. Já era. Não adianta mais, a gente não tem mais nada o que fazer para prevenir. Tá certo, gente? A gente sabe que o problema vai ser no segundo filho, mas a sensibilização dela já ocorreu, tá? Então, o que é que a gente precisa pensar? O que é que a gente faz? A gente faz a imunoglobulina anti-D. Em quem? Nas pacientes que têm CUMBS indireto negativo, tá? Se ela já tem CUMBS indireto positivo, não adianta fazer imunoglobulina D. Por quê? O que é que a imunoglobulina anti-D faz? A gente está dando anticorpos anti-D para essa mãe, para que, se ela entrar em contato com o sangue do bebê, se ela entrar em contato com o antígeno do bebê, ele vai encontrar primeiro os anticorpos da imunoglobulina, tá certo? Então, a imunoglobulina vai neutralizar esses antígenos, não vai chegar a estimular o sistema imunológico dessa mãe. Se ela já reconhece, o sistema imunológico dela já reconhece esses antígenos, não adianta mais a gente dar imunoglobulina anti-D, porque ela já está produzindo esses anticorpos. Não está fazendo nada, a gente dá imunoglobulina anti-D para ela se o CUMBS indireto for positivo. Entendido, né? Quando é que a gente vai aplicar imunoglobulina nessas pacientes? Na 28ª semana para todas as gestantes, tá? Isso é uma rotina. Se ela tiver alguma hemorragia, como por exemplo uma placenta prévia, como essa paciente da questão teve, ou se ela fez algum procedimento invasivo, por exemplo, uma amniocentese, que aumenta a chance dela ter contato com as hemácias desse bebê, a gente vai fazer imunoglobulina também depois. E de rotina, logo após o parto. O ideal é que a gente faça até 72 horas após o parto, tá certo, gente? Pouco tempo depois. Se a gente fizer muito tempo depois também, não adiantaria, porque ela já teria criado os anticorpos, ela já teria sido sensibilizada. Tá certo, gente? Vamos ver as outras alternativas. Letra D. Solicitar teste de CUMBS indireto, ok. E Doppler fluxometria da artéria cerebral média e veia cava inferior para estimar grau de anemia fetal. Gente, não precisa. Por que a gente não precisa investigar esse feto? Porque é uma primigesta. Se é uma primigesta, esse feto de agora não vai ter nada. O irmão dele, a próxima gestação, é que pode ter, tá? Então, letra D é errado. Letra C. Solicitar teste de Kleihauer-Betke e, em caso de resultado negativo, aplicar imunoglobulina anti-D na gestante. Gente, esse teste que ninguém nunca ouviu falar é um teste que mede a quantidade, o quanto essa paciente foi exposta ao sangue fetal. Para quê? Para a gente poder aplicar a imunoglobulina proporcionalmente a isso. Se der um teste pouco positivo, valores pequenos, a gente aplica uma dose menor de imunoglobulina. Se der um teste muito positivo, a gente aplica uma dose maior, porque ela foi exposta a mais sangue, precisa de mais anticorpos anti-D, mais imunoglobulina, tá? Se esse teste deu negativo, a princípio, ela não foi exposta ao sangue fetal, então a gente não precisaria aplicar a imunoglobulina, tá? Letras B. Solicitar teste de CUMBS direto e, se resultado negativo, aplicar imunoglobulina anti-D na gestante. Não, gente, muita gente ainda se confunde o que é teste de CUMBS direto e indireto. Vamos pensar comigo? Quem é que está sofrendo a doença, no caso de doença hemolítica perinatal? É o bebê. A mãe não sofre hemólise. Quem sofre hemólise é o bebê. Então, se a doença é no bebê, o teste diretamente no doente que a gente faz é o teste de CUMBS direto. O do bebê é o direto. O da mãe, que é um teste de uma pessoa que não está doente, é um teste indireto. Tá certo, gente? Vamos lembrar assim? Da mãe é sempre indireto, do bebê é sempre direto, tá? Então, aqui, CUMBS direto, de jeito nenhum. Letra A, solicitar teste de CUMBS indireto e, em caso de resultado negativo, aplicar imunoglobulina anti-D na gestante. Perfeito, gente. Se a gente tem uma gestante RH negativo, que foi exposta a uma hemorragia, ela teve uma hemorragia, então ela pode ter tido contato com o sangue fetal, a gente tem indicação de fazer o teste de CUMBS indireto. Se ele deu negativo, significa que ela ainda não foi sensibilizada e, portanto, a gente tem que fazer imunoglobulina para que ela não seja sensibilizada, pensando no próximo filho dessa paciente. Tá certo, gente? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Algumas questões foram um pouco mais difíceis, mas o mais importante não é acertar de cara essas questões. O importante é assistir a resolução delas e poder aprender com os assuntos. Tá certo, gente?